Fala galera do canal GS Celsius Tech, aqui quem fala é Gemerson Ramos e hoje vamos fazer um vídeo bem prático aqui mostrando para vocês se podemos medir todos os componentes na placa, se a gente vai conseguir pegar as medições de forma correta, só medindo na placa, né? Então eu vou explicar para vocês aqui. Eu estou aqui, pessoal, com um medidor, né, de indutores e de capacitores, né? Opa, quase caí aqui. Depois eu posso até fazer uma ferramenta depois eu posso fazer até um vídeo para vocês aí mostrando, né, a utilização dessa ferramenta. Vou mostrar aqui na verdade agora, mas depois eu posso fazer um vídeo explicando melhor aí o funcionamento dela. E estou aqui com o Vice VC99, certo? São as duas ferramentas aqui que a gente vai utilizar nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês uma medição com o capacitor na placa e depois com o capacitor fora da placa. Depois a gente vai pegar um indutor e também vamos fazer o mesmo teste. Vamos medir ele na placa e fora da placa. Por que é preciso a gente entender justamente essas técnicas? Por quê? Se a gente, por exemplo, se você for falar com um técnico de eletrônica raiz, por exemplo, um cara que trabalha aí com outros equipamentos eletrônicos, em certos momentos é obrigatório ter que tirar o componente para fazer uma medição fora da placa, certo? E na manutenção de celular, parece que a gente acostumou, né, a só medir componente na placa, e se a gente medir na placa e tiver dando errado, a gente vai lá, troca, substitui, né, já bota outro ali, sem nem mesmo saber se o componente está bom ou se está ruim. E muitas vezes a gente troca o componente e o problema continua, né, porque na verdade a gente não teve certeza de que a placa de que o componente está bom ou está ruim. Então a gente pegou, simplesmente tirou da placa, botou outro, na dúvida aí a gente trocou logo. E o que acontece? Muitas vezes o componente estava até bom e tudo mais, né? Então é bom a gente sempre fazer uma análise correta daquilo que é preciso fazer. Uma outra história, né, que a gente vê muito é que muita gente diz assim: ah, mas não é bom você estar tirando o componente da placa porque você fica dando muito calor na placa. Só essas histórias aí a gente vê bastante. Na verdade, o que você puder fazer para você diminuir a temperatura na placa, para você diminuir, né, está dando calor toda hora na placa, beleza, tudo bem. Agora, se for algo que se precise fazer para chegar a uma conclusão, você tem que saber, conhecer a sua ferramenta, sua estação de retrabalho, né, sua estação de solda, para poder continuar a análise, né, partindo do ponto de que em alguns momentos você tem que aquecer a placa assim, para tirar o componente para fazer uma verificação, né? Então a gente está num ambiente onde a gente encontra um componente que a gente está suspeitando dele. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar aquele componente e colocar outro, e nem vou medir o componente fora da placa, né? E às vezes a gente precisa tirar um ou outro componente. Não vou fazer isso porque eu vou evitar o calor na placa. Calor, pessoal, a gente tem que ter cuidado sim, né? Em alguns momentos, se você passar do limite daquele calor, você pode danificar a placa. Porém, em alguns momentos a gente precisa fazer essa análise, né? Na verdade é algo que tem momentos que a gente é necessário fazer isso, né? E eu já fiz muito isso aqui. Só que a gente tem que ter o cuidado. Por exemplo, se eu estou tirando um componente próximo à CPU, essa CPU é resinada, então eu tenho que evitar ali o calor na CPU. Eu posso tirar o componente com ferro de solda, né? Eu posso tirar o componente aí de uma outra forma que não danifique a minha CPU, não venha da solda fria e tudo mais. Então o fato de você aquecer a placa, né, muitas vezes o que você pode ocasionar, né, é uma bolha na placa, ou você causar uma solda fria na placa. Então tem que ter cuidado na hora de você fazer esse tipo de técnica, né, para estar removendo algum componente para medir. Porém, é necessário muitas vezes fazer isso, beleza? Então esse negócio de não vou tirar porque vou aquecer a placa, em determinados momentos a gente tem que fazer sim, certo? É praticamente obrigatório, e tem muita gente que faz isso e às vezes não quer dizer que faz, né? Quer sempre ter sempre quer estar dizendo aí: não, evite calor na placa, não vou dar calor na placa, vou evitar. Isso aí é papo furado, todo mundo dá calor na placa, só que tem que saber como é que vai dar esse calor para não danificar a placa, beleza? É isso que eu queria falar sobre em relação a calor. Passando um tempão aqui só falando disso, mas é isso aí. Outra coisa, pessoal, antes que a gente começar a fazer a medição aqui, já vamos começar agora, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal, que é muito importante, deixa o teu comentário aqui embaixo, certo? Deixa o teu comentário aqui, é importante você deixar o seu comentário
para enganjar o vídeo, o YouTube aí recomendar para outras pessoas, né? A gente se motivar mais para gravar aqui. Então, deixa aqui teu comentário porque é muito importante, beleza? E vamos que vamos, né? Vamos lá. Eu tô aqui com a placa, né, de um G2 aqui para mostrar para vocês. Seguinte coisa, né? Tô aqui com a placa e a gente vai fazer uma medição nesse capacitor. Pode ser qualquer outro capacitor também, mas vamos pegar um capacitor maior aqui porque é melhor para a gente mostrar, né, a medição e tudo mais. Então tá aqui, ó, vamos medir esse capacitor aqui, certo? Vamos medir esse capacitor na placa e vamos medir ele fora da placa e vamos ver o que que vai apresentar aqui no nosso multímetro, né? E na nossa ferramenta aqui, né, o LC Meter, né? Que é uma ferramenta aí para você medir tanto capacitores quanto indutores, né? Ele tem uma precisão muito grande, ele consegue medir valores bem baixos, né, em microhenry, nanohenry e tudo mais, certo? É isso aí, microfarad, picofarad, e é isso. Vamos lá, pessoal. Vou pegar aqui meu capacitor, eu vou ter que virar na verdade eu vou virar aqui essa câmera, né, para ficar melhor aí para vocês verem. Deixa eu virar a câmera aqui, eu vou pausar o vídeo aqui só para mudar a câmera, rapidinho aqui. Pronto, galera, virei a câmera aqui, vou ligar o meu multímetro primeiramente, certo? Deixa eu ver se eu aumento o zoom aqui para a gente conseguir ver bem. Então tá aqui o meu multímetro, eu coloquei ele aqui na escala de capacímetro, certo? Coloquei aqui no capacímetro, que é justamente essa escalinha aqui, ó, certo? Onde tem essas, aqui, ó, isso aqui. Coloquei aqui, então já tá na escala aí de medir capacitores, né? E aqui no esquema elétrico, vamos ver aqui rapidinho. Tô com o esquema elétrico dessa placa, isso aqui é um G2, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui, o capacitor é... acho que esse aqui, cadê? Esse capacitor aqui, o C212, certo? Esse aqui, capacitor C212. Vou copiar ele aqui e vamos ver qual é a unidade de medida desse componente, certo? C212, deixa eu dar outro enter aqui. Tá aqui, ó. Capacitor C212, ele tá aqui, ó, na saída de um switch, né, de um conversor buck, e ele tá ligado em paralelo, certo? Tá ligado aqui com o polo no GND e tá ligado com o polo aqui na malha positiva, né? Uma malha aqui de 1.15 volts, certo? Aproximadamente. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A unidade de medida desse componente, né, o valor que deve ter nesse componente é de 47 microfarad, certo? A gente tem um U aqui, mas a gente chama de microfarad. Então tem que ter 47 microfarad nesse capacitor C212, ok? Sabendo disso, vamos voltar aqui para a placa, né? E vamos fazer uma medição com o capacitor aqui na placa, primeiramente com o nosso multímetro aqui na escala de... para medir capacitância. Vamos lá. Tá aqui o capacitor, beleza, galera? Tá aqui o capacitor. E a gente vai fazer uma medição aqui, rapidamente, para vocês verem. Ó. Vamos ver. Deixa ele estabilizar aqui. Tá procurando. Ó. Ele deu uma medição bem maluca ali. Ó. 36 milifarad, né? Mais ou menos. Olha lá, 37, né? Mas ele está numa escala diferente, certo? Deixa eu tentar pegar com uma mão só aqui, mostrar para vocês. Ó, a escala aqui, se você ver, ó, a escala aqui no canto, né? Ele tá dando uma interferência aqui na medição. Agora ele vai medir. Olha lá, 36 mF, né? Onde deveria ter UF, né? Certo? Então perceba que tem algo estranho, né? Tá medindo 36 ali mF, certo? Seria mais ou menos milifarad, certo? Então a gente percebe que está dando uma medição totalmente
fora, né, daquilo que a gente deveria encontrar aqui, que o esquema elétrico nos mostra, né, que deveria ter aí um valor de 47 microfarad, né, e a gente tem um valor aqui totalmente longe desse valor que a gente está medindo, ok? Agora vamos fazer uma medição com essa outra ferramenta aqui, né, o LC Meter, ferramenta aí que mede com bastante precisão. Esses ponteiras aqui também não estão ajudando muito, mas vamos lá, ela é meio grossa assim, lá. Nós vamos fazer uma medição aqui com essa ferramenta, né? Esse equipamento aqui. Deixa eu baixar aqui um pouco aqui para a gente poder ver. Eu vou ligar ele. Deixa eu calibrar aqui. E vamos lá, vamos fazer uma medição aqui. Ó, Overranger, não mostra nada, né? Vamos clicar aqui em UF microfarad. Vamos ver aqui o valor. Ó, esperar um pouco. E a gente percebe, ó, que ele não sai do zero, certo? Não sai do zero. Vamos virar aqui a ponteira, né? Vamos ver se é alguma coisa a ver com as ponteiras. Vamos virar aqui as ponteiras. Continua 0 microfarad, certo? O que isso mostra pra gente? Que muitas vezes, por exemplo, em circuitos de iluminação, em placa de smartphone, a gente tem capacitores de carga, né, que injeta a tensão na malha para contribuir com a conversão da alimentação para uma alimentação maior e assim fazer com que os LEDs acendam. Se, por exemplo, né, eu faço muita medição ali naqueles capacitores, quando eu vejo alguma falha de iluminação, gosto sempre de medir aqueles capacitores, né, verificar a capacitância deles para ver se eles não estão com alguma falha. Às vezes a falha não é apenas por fuga e curto-circuito, né? Muita gente se limita apenas por falha de curto-circuito e fuga, mas às vezes o componente está com outra falha, outro problema, outro defeito. Então o que acontece? Fazendo essa medição aqui, ó, feita a gente está fazendo aqui na placa, né, a gente está vendo que a gente não está pegando o valor, né, ou o componente está com falha, né, ou as minhas ferramentas aqui de medição está com defeito. Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar o componente, vou tirar o componente fora da placa e vamos fazer uma medição nesse capacitor agora fora da placa, beleza? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha estação de retrabalho. Deixar ela bem forte mesmo aqui, não é? Ó, tá bem, a bicha tá em quase 500 graus aqui. Tira bem rapidão aqui. Já foi. Não deu nem tempo da placa morrer. Vamos lá. Esfriar aqui o componente, né, para não afetar na medição. Vamos verificar se o valor desse componente agora, fora da placa, se ele vai ter algum valor aproximado, mostrar alguma coisa aqui pra gente, beleza? O esquema elétrico nos informa que deveria ter aqui 47 microfarad nesse capacitor. Vamos fazer aqui. O correto não está pegando um componente fora da placa, principalmente na placa também, né, com o dedo assim, pode carregar aí uma energia estática. E agora vamos lá, primeira coisa, já que eu estou aqui com essa ferramenta, vamos medir com ela, certo? Não vou mexer em nada aqui nas escalas, vamos só colocar aqui, colocar no capacitor e verificar, ó, o que aconteceu. Opa, é porque eu estou olhando aqui para o lado e colocando os ponteiros aqui e ficar ruim. Olha lá, ó, 31 microhenry, né? Já deu para perceber que ele, ó, 30.8 microhenry. Já deu para perceber que ele já entrou na escala do microhenry, né? Já mostrou ali a escala do microhenry. Ou seja, já pegamos um valor não tão próximo, né? Que deveria ter 47 microhenry, quer dizer, microfarad, certo? Henry seria em relação a indutores. Então a gente encontrou aqui uma medição de 30
0,8 microfarad, certo? Então dá para perceber, a gente tem uma tolerância, né, nesses capacitores. Então é um valor aí que se aproxima um pouco, né? Poderia sim estar com algum defeito esse capacitor. É um capacitor que a medição aqui poderia chamar a atenção aí para uma eventual troca desse componente, né? Mas, enfim, vocês viram aí que quando a gente mediu na placa não mostrou nenhuma medição, ficou em zero aqui, né? Não mostrou nada. E isso nos leva a crer, né, que quando a gente vai medir na placa, né, o circuito da placa interfere na medição, ok? Então isso é muito importante que vocês saibam, porque em alguns casos aí a gente precisa tirar o componente fora para medir, né? E muita gente nem faz isso, né, na verdade, mas eu costumo sim fazer em alguns momentos. Quando eu não estou medindo a malha e sim o próprio componente, por exemplo, diodos, por exemplo, que está conduzindo de um lado, depois do outro também está conduzindo, eu tiro esse diodo fora, né, para fazer uma medição. Resistores, quando eu vou fazer uma medição no resistor e eu percebo que a medição, né, a referência dele, o número que deveria mostrar, está dando muito alterado, né, ou para cima ou para baixo, eu tiro aquele resistor fora para também fazer uma verificação, sabendo que resistores com a resistência alterada pode fazer a placa parar de funcionar em qualquer circuito da placa, certo? E eu vou fazer um vídeo amanhã falando sobre essa questão de resistores. Então já deixa o like nesse vídeo, né? E se você quer o vídeo do resistor, deixa aqui nos comentários que amanhã eu vou estar fazendo um vídeo sobre resistores, né? Mostrando aí a forma correta de se analisar uma falha no circuito quando se tem resistor. Então vamos lá. Agora, pessoal, eu vou fazer uma medição com o meu multímetro, certo? Vou pegar aqui o meu multímetro, o Vice VC99, e a gente vai fazer uma medição com o multímetro. Por que eu estou medindo com o VC99 e não com outros multímetros? Porque, né, o Vice VC99 é um multímetro que tem muita gente que tem esse multímetro, né? Tanto ele quanto o MT5300 da FR, que é um multímetro que eu também utilizo muito aqui na bancada, né? Então estou fazendo teste com ele. Vamos fazer uma medição aqui agora com o multímetro e vamos ver qual é o valor, né, que vai mostrar aqui. Vamos lá. Vamos esperar. Tá lá. Opa. Caramba, velho. Vamos lá, vamos medir de novo. Tá lá, ó, 42 microfarad, certo? Ó, perceba que no Vice, né, se aproximou muito mais, né, o valor do que no nosso indutímetro, né, capacímetro. Por quê? Porque tem um porém, pessoal. Esse multímetro aqui, né, o correto é a gente medir ele com uma ponteira, né, esse aqui, ó, com uma ponteira mais curta, certo? Porque isso com esse equipamento aqui deveríamos ter, né, uma ponteira mais curta para fazer uma medição, certo? Então essa ponteira aqui ela também não ajuda, ela é muito grossa, né, e longa, então ela pode interferir sim também na medição, beleza? Então a gente vou tá produzindo uma outra ponta, né? Eu fiz a medição com a ponta que vem de fábrica, só que ela é tipo jacarezinho, então fica ruim para a gente medir aqui esse tipo de capacitor SMD, certo? É mais para o tipo para outros tipos de capacitores, né? Tipo eletrolítico, que a gente consegue medir nas pernas, né? No caso do circuito aí que tem placas de onde a gente consegue medir do outro lado da placa, né? Medir aí uma placa, aquelas plaquinha furada, certo? São os componentes PTH. Mas enfim, por isso que a gente não pegou, né, com toda a precisão desse equipamento. Esse equipamento ele tem uma precisão muito boa, né, mas aí o cabo ele tem que ser menor, né? Então para componentes PTH, né, que são aqueles que tem a perninha, a gente consegue medir e ter uma precisão melhor porque as ponteiras são menores. Mas enfim, perceba que quando a gente mediu aqui o capacitor, galera, quando a gente mediu aqui o capacitor fora da placa, a gente já conseguiu pegar valor, né, bem aproximado, principalmente com o nosso multímetro aí. Se a gente tivesse medindo com esse outro equipamento aqui com a ponteira melhor,
a gente pegaria um valor até provavelmente mais próximo aí. Mas com o multímetro já dá para ver, né, que esse componente ele tá bom, né? Já deu para ver aí que a gente pegou um valor bem aproximado aí dos 47 microfarads, certo? Então vamos lá, todos os componentes vocês sabem, né? Principalmente os componentes SMD, a gente tem tolerância, né? Em valores na placa, certo? Principalmente esses capacitores aqui. Os resistores, né? Depende aí muito do material que é construído o resistor, certo? Então tem resistor que vai ter 20% de tolerância, vai ter resistor aí que vai ter menos do que isso, né? A gente pode estar falando disso no vídeo de amanhã, beleza? Então vou colocar aqui esse capacitor, a gente já mediu o capacitor. Agora vamos medir, pessoal, uma bobina, né? Vamos pegar essa bobina aqui, por exemplo, vamos fazer uma medição dela na placa e depois vamos fazer uma medição fora. No caso da bobina, a gente não consegue medir com o multímetro, a gente não tem escala aqui para fazer uma verificação, né, com o indutímetro. O multímetro ele a gente não encontra o indutímetro, né, nos multímetros convencionais que a gente utiliza, beleza? Então, ou você vai medir com osciloscópio, mas com osciloscópio você precisa aí medir com a bobina na placa, certo? Ou você precisa aí de um indutímetro para estar fazendo a verificação. Então eu vou deixar de canto aqui o meu multímetro, vamos pegar essa outra ferramenta aqui, o vídeo já está em 21 minutos, mas só para mostrar para vocês aí essa diferença, certo? Então tá aqui o meu multímetro, vamos fazer uma medição na bobina, né? Então vamos supor que eu estou medindo um conversor buck por aqui. Deixa eu pegar essa bobina aqui, deixa eu ver aqui no esquema elétrico, eu vou mostrar para vocês aqui a bobina, né, o indutor que a gente vai medir. Então aqui no esquema elétrico, vamos pegar aqui próximo ao PMIC. Vamos pegar aqui próximo ao PMIC, uma bobina. Tá aqui, ó, AL1204. Vamos pegar isso aqui, vamos pegar ela aqui e vamos ver aqui no esquemático aonde está localizada essa bobina. Ela é uma bobina do switch, né? Aqui de um conversor buck do Power Manage, né? Sai uma tensão aqui, a VREG, né? SW 2.1 volts, certo? Tá aqui, ó, VSW S4, que seria o buck 4. Então a gente vai pegar aqui essa bobina, deve ter 2.2 microhenry, né? Então vamos medir primeiro na placa, depois vamos medir fora da placa para ver se a gente tem uma alteração aí nesse valor da bobina, certo? Então vou aumentar um pouco mais aqui para a gente poder enxergar melhor. E vamos medir aqui a bobina. Ó, assim como no capacitor, né? Não, mas também está na escala errada. Vou botar aqui na escala aqui, tá overrange, né? Porque tá separado aqui, mas se eu juntar aqui ele vai me dar um valor. Então vamos lá, vamos medir esse valor aqui desse indutor, vamos ver se a gente consegue pegar. Ó, e a gente já pegou o valor aqui, ó, na própria placa, né? 2.5 microhenry. Então, ó, na bobina aqui a gente consegue pegar valores, né? Vamos ver aqui essa outra bobina, por exemplo. Vamos ver se ela vai dar algum valor aqui. Então ela bota 1.3, né, microhenry. Então perceba que com esse equipamento a gente consegue pegar, ó, valores baixos de indutores. É uma ferramenta muito bacana aí para a gente fazer medições aqui em placa de smartphone, por exemplo. Você que não tem, por exemplo, um osciloscópio, né? E aí você quer verificar os buck da placa, você pode sim ter um desse aqui, ó. Você vai verificar pelo menos os indutores, né? E dá para medir a tensão com o multímetro, certo? Então você vai verificar a tensão com o multímetro e verificar a bobina se está com a indutância correta, né? Então nesse caso aqui a gente já percebe, ó, que a gente consegue pegar os valores sem precisar tirar componente da placa, certo? No caso dos componentes. Vamos ver essa bobina aqui, por exemplo. Essa aqui a gente pegou o valor correto, né? Ó, deveria ter 2.2 microhenry e a gente pegou 2.5 microhenry bem aproximado.
Então tá um valor bem próximo, né? Então a gente considera como tendo se essa bobina está ok. Agora vamos lá, vamos pegar essa outra bobina aqui do lado para a gente ver o valor dessa bobina, né? Essa daqui de baixo, essa última bobina aqui, a L1001. Vamos pegar essa bobina, vamos verificar aqui. Onde está? Tá aqui, ó. Bobina de 1 microhenry, certo? Tá aqui, ó, bobina de 1 microhenry, né? Então a gente vai ver aqui agora, novamente, só pra gente não deixar em branco, né, ó. Tá lá, ó, 1.4 microhenry, bem próximo de 1 microhenry, né? Então, ó, já dá pra gente perceber que a medição aqui tá correta, que a bobina tá ok, né? Então é uma ferramenta muito boa para você utilizar dia a dia na bancada fazendo medições indutores, né? Então, no caso dos capacitores, o correto é a gente tirar da placa para medir. Nesse caso aqui, ó, a gente pode medir na própria placa, né? E não vai interferir na medição. É isso que eu digo. Tô medindo aqui, ó, tá dando muito bacana, tá dando certinho, não precisa tirar da placa. Agora, se você vai medir aqui e encontra um valor muito errado aqui, muito diferente, muito estranho, né? Então você precisa tirar o componente da placa. Ok? É bom tirar o componente da placa para verificar se realmente você está encostando bem, né? Às vezes você vai fazer uma medição, tem uma resina do lado do componente, e aí você não consegue medir bem, e aí acontece esses problemas. Beleza, galera? Mas fica a dica aí para vocês, né? Que acompanham aí nosso trabalho aqui no YouTube. Uma ferramenta bacana aí também, ó, para vocês adquirirem, né? Eu adquiri no AliExpress, certo? Então, uma ferramenta muito bacana aí que ajuda dia a dia você nos serviços que você tiver aí de placa, principalmente em falha de inicialização, ajuda bastante. No caso de falha por iluminação, verificar a bobina, né, do setor backlight ajuda muito. E enfim, né, ajuda aí bastante aí, tá fazendo esses reparos. Beleza, galera? Então é isso, um abraço, tamo junto, é nóis. Até a próxima aula. Amanhã a gente vai estar falando aqui sobre resistores, né? Vamos fazer um vídeo aqui falando sobre medição de resistores, construções, os componentes que podem fazer diversas falhas na placa, inclusive falhas de inicialização também. A gente vai explicar um pouco mais amanhã. Beleza? Tamo junto, é nóis, valeu, fui!